Muito bom. A Ari ia cantar uma música, mas eu quero pegar essa vibe, viu, Ari? Daqui a pouco você canta. Traz o púlpito para mim, por favor, Tiago. E a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Nossa identidade está sendo deformada por causa da comparação. E nós estamos expostas à comparação o tempo inteiro, como foi dito aqui. Hoje, mais do que nunca, pelas redes sociais. A gente olha uma pessoa, a maneira como ela está vestida, como ela penteia o cabelo, e a gente já tira conclusões. É como a gente falou no bate-papo, a gente cria um universo. A gente olha para a pessoa com uma marca de óculos ou uma marca de bolsa, a gente pensa, é rica. Não é assim? A gente vê a pessoa passando num carro, pode ser um carro emprestado, mas poderosa. Não é assim? A gente já cria um universo. E esse universo não corresponde à verdade, porque, como a Paulinha bem disse, é um centésimo de uma vida inteira. É um flash e de uma foto que foi programada, foi pensada. Eu vou dizer para vocês uma coisa, um tempo atrás eu gravei no Instagram, um vídeo falando que o meu pai tinha passado por uma cirurgia, eu estava louvando a Deus pelo SUS. E eu postei no meu Instagram 2 vídeos seguidos, assim, dizendo que a gente tinha que aprender a ser grato, que outras nações não tinham essa possibilidade, e que meu pai tinha passado por uma cirurgia séria, ele teve que colocar uma prótese na cabeça do fêmur, e só foi possível a gente fazer essa cirurgia, a gente fez um orçamento da cirurgia particular, era R$40 mil. A gente não tinha condição de pagar essa cirurgia. Como assim, Helena Tanuri não tem R$40 mil? Não tem não, bem. Esses dias chegaram para mim aí e falaram assim, escuta, fiquei sabendo que você cobra R$65 mil para pregar. Eu quase que pus a mão na cabeça da mulher, mandei sair de 10 em 10 para não embolar na porta. Então, quer dizer, o pessoal viaja na maionese, cria um universo, sei lá de onde que tiram essas ideias. Então, para onde que nós fomos com meu pai? Para o SUS. E graças a Deus, a cirurgia correu muito bem. Eu estava tão agradecida. E quando nós chegamos em casa, meu pai inventou de ir no banheiro sozinho, caiu. Gente, imediatamente, a gente tinha acabado de chegar com ele do hospital, tinha 2 horas. Ele levantou, foi... Sabe aquelas coisas que não quer pedir ajuda para filho? Caiu, aquela sangueira. Chamamos quem? SAMU. Vem o SAMU e leva meu pai de volta para o hospital. Trataram meu pai com tanto carinho. É perfeito? Não é perfeito. Você espera muito? Você espera muito. Mas, gente, nós temos que olhar as coisas com os olhos da bondade, sabe? E aprender a ver o bom. E aí eu fui gravar o vídeo e eu não estava nem aí para a minha aparência. Né? Quando eu olhei o vídeo, eu falei, meu pai, que mocréia. Porque não estava com maquiagem. E a gente ficou outra pessoa sem maquiagem. Né? Meu marido me ama mesmo. Mas aí eu achei legal. Eu falei, poxa, que legal. É isso aí, cara lavada. Essa sou eu. Essa é a Helena. Essa sou eu. Se fosse há uns anos atrás, onde eu tinha minha alma toda perebada, eu ia falar, ai meu Deus, apaga. Entendeu? Tem gente que assim, rasga as fotos, corta a foto de família. Sabe a época que a gente revelava a foto? A minha avó cortava ela das fotos. Porque ela não gostava dela, cortava a foto. Então a gente pega um ângulo que não gosta, não sei o quê, me pegou de lado, pegou minha papada, pegou minha barriga, corta a foto. Não, essa é você. Eu lembro que uma vez, no meu processo de cura, Deus foi me curando, me dando a minha identidade, me ensinando que não era a minha voz, que não era o que eu fazia, que definia quem eu era. Hoje eu entendo, gente, que o que eu faço é transitório. Eu estou falando aqui agora com vocês, pode acontecer um acidente comigo e eu perder a capacidade de falar. E aí? Vou escrever, vou fazer outra coisa, vou pintar, vou descobrir outro caminho. Então, o que a gente faz é volátil, o que a gente faz pode mudar. Hoje eu estou pregadora, amanhã o Senhor pode me mover para um outro lugar, para servir a Ele de um outro jeito. E eu tenho que estar pronta. E se eu tenho uma identidade curada e Ele me mandar lavar banheiro, eu alegremente vou lavar banheiro, porque eu não sou definida por aquilo que eu faço, mas por quem eu sou. E aí, pensando nesse tema de comparação, eu me deparei com 2 mulheres especiais. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26.
Não, 26 não, gente, 29. Gênesis 29, e nós vamos ler a partir do verso 16. Gênesis 29, 16. O texto bíblico diz assim: Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: Trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: Será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: Entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó. E Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: Que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel, por que você me enganou? Labão respondeu: Aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Ruben, pois dizia: O Senhor viu a minha infelicidade. Agora, certamente, o meu marido me amará. Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse: Porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este, pelo que o chamou Simeão. De novo engravidou, e quando deu à luz mais um filho, disse: Agora finalmente meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Engravidou ainda outra vez, e quando deu à luz mais outro filho, disse: Dessa vez louvarei o Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Continua no próximo capítulo. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã. Por isso disse a Jacó: Dê-me filhos ou morrerei. Jacó ficou irritado e disse: Por acaso estou no lugar de Deus que a impediu de ter filhos? Então ela respondeu: Aqui está Bila, minha serva. Deite-se com ela, para que tenha filhos em meu lugar, e por meio dela eu também possa formar a família. Vamos até aí. Nós conhecemos essa história. E eu me lembro, na época da gente adolescente, que os rapazes diziam: Pelo amor de Deus, deu ruim para Jacó, Lia, a caolha. A Bíblia não está falando que Lia é caolha? Em das traduções fala olhos tenros. O que é tenro? Macio. Olhos doces. Essa tradução fala olhos meigos. Mas Raquel era Lia entrou nessa jogada, gente, sem ter culpa de nada. Ela estava levando a vida dela, apareceu um cara de olho na irmã dela e o pai dela deu ela por casamento. Mas ela queria o quê? Ser amada por seu marido. Porque ela via que Jacó preferia a Raquel. Mas eu gosto quando o texto diz: vendo o Senhor que Lia era desprezada, ele então a abençoou, dando-lhe filhos. E quando a gente olha para os filhos de Lia, a gente reconhece as tribos de Israel. A tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Olha que leoa que Lia era.
E você imagina que dificuldade a dela, porque ela também amava a sua irmã, mas a sua irmã era sua rival. E a comparação aconteceu dos dois lados. Lia olhava para Raquel, ela é mais bonita do que eu. Meu marido ama mais a Raquel. Por outro lado, Raquel olhava para Lia e dizia: ela tem filhos, eu não tenho. Nenhuma das duas estava satisfeita com o que tinham. Deus tinha abençoado Lia com filhos, aqueles que seriam, de onde viriam as tribos de Israel, mas ela estava de olho no amor, na atenção do marido. Algum afeto ela tinha, né, gente? Porque engravidava, né? Passando falta ela não estava. Então ele estava comparecendo direitinho. Talvez ele não tivesse assim aquele afeto todo, mas estava lá comparecendo. Engravida. Meu Deus, que mulher fértil, aleluia. Por outro lado, Raquel era bonita, tinha a atenção do marido, tinha o olhar do marido, e no entanto, me dá filhos. Duas insatisfeitas, duas mulheres que nasceram para ser leoas, mas estavam sedadas pela comparação. A amargura nasceu entre elas. O tempo foi passando, e aí começam as precipitações. A gente começa a querer dar um jeitinho e resolver a nossa história à nossa maneira. Então, deita aqui com a minha serva. Ah, vai deitar com a serva dela, vai deitar com a minha também. Aí o filho acha umas mandrágoras. Me dá as mandrágoras, não dou as mandrágoras. Você quer o quê? Agora quer ter filho também? E aí vira aquele ambiente inóspito dentro da própria casa. Isso teve tantos desdobramentos que dava outra pregação aqui. Mas o que eu quero chamar a atenção de você, olhando para essas duas mulheres maravilhosas, com o futuro pela frente, abençoadas por Deus, cada uma à sua maneira, do seu jeito. As duas não conseguiam usufruir do que tinham. Nem Lia estava usufruindo dos filhos, virou uma competição. Quando ela viu que Raquel deu a serva, para pela serva ter filhos do marido, ela também deu a serva dela. Gente, o que virou isso? Que bagunça, que tensão. E isso a gente vê depois, o desdobramento disso, no relacionamento que José, filho de Raquel, tinha com os outros filhos de Lia. Por que os meninos não toleravam José? Porque José era filhinho preferido de papai. Papai foi muito insensato e não apenas preferiu Raquel, mas preferia os filhos de Raquel. Comparava, eu gosto mais desse filho. Toda vez que você tem que escolher alguma coisa, quando você escolhe alguma coisa, é porque você compara. Não é isso? Eu vou querer um vestido de onça ou vou querer um vestido de zebra? Eu vou querer um vestido de onça. Por quê? Porque eu não gosto muito de zebra. É isso que a gente faz quando a gente escolhe um produto. Mas filhos, pessoas, não são produtos. As pessoas, elas têm um propósito único. Não dá para comparar. Dá para você pensar, eu tenho mais afinidade com fulano. Eu tenho afinidade com Elisa. A gente senta, conversa muito tempo e a gente se dá bem. Mas quando eu sento com a Tereza, a conversa não flui tão fácil. Mas isso não me impede de olhar para a Tereza e entender que ela é amada de Deus, que tem um propósito de Deus para ser cumprido na vida da Tereza, e que a Tereza amanhã pode ser uma pessoa que Deus vai levantar para cuidar de mim. O mundo dá muitas voltas. Hoje você é desprezado. Amanhã Deus pode te levantar como uma bênção. E Deus é especialista para fazer isso, vocês já notaram? Ele usa as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Ele é especialista. Às vezes aquela pessoa que você mais debochou, que você mais zoou, que você menos acreditou, é aquela pessoa que Deus vai usar para te abençoar, para te levantar num dia difícil, para te encorajar. Surpreendentemente, aquela pessoa às vezes vai prover da bolsa dela para sustentar a sua casa. E você fica assim, meu Deus, justamente fulano, que eu fiz bullying, que eu maltratei, que eu desprezei. Eu preferi um grupo de pessoas e desprezei outros.
Por isso, a comparação nos afasta do nosso propósito. E, principalmente, além de abortar a nossa identidade em Deus, ela desconfigura o outro. Principalmente nós que somos mães. Ah, fulano, por que você não é igual fulano de tal? Por que você não é igual o filho do pastor? Ele é uma bênção. Vai ver o filho do pastor em casa. A gente fica comparando os nossos filhos com os filhos dos outros. A minha mãe é uma fofura, gente. Eu amo minha mãe. Mas eu talhei muito o sangue da minha mãe. Nosso Deus. Eu era tão quietinha. Só que não. E a minha mãe, assim, ela já exausta, né? Porque são 2 filhos homens e eu, a caçula. Quem que batia o outro na escola? A Leninha. Quem que peitava o outro? Era a Leninha. Quem que era chamada por indisciplina no colégio? Era a Leninha. Os filhos homens comportados e a menina tacando terror. Aí, minha mãe já farta, nós ainda não conhecíamos Jesus. Então, essa sabedoria que entra em nós pelo Senhor ainda não havia chegado, entrado na nossa casa. Minha mãe tinha uma menina que morava perto da minha casa, a menina santinha, só faltava um véuzinho assim nela. O apelido dela era Titia. Não sei nem como é que era o nome dela. O apelido era Titia, nunca mais esquecerei. Porque a minha mãe virou para mim e falou assim: Leninha, por que você não é como a Titia? Eu vou trocar você. Porque a mãe dela é a sua cara. Eu vou levar você para a mãe da Titia e vou trazer a Titia para casa. Ela fazia isso de uma maneira inocente. É claro que minha mãe não ia me trocar pela Titia. Penso que não. Mas no meu coração de criança, aquilo fez um estrago tão grande. Porque eu pensava, a Titia é melhor do que eu. E a Titia, tadinha, a Titia passava a magrela, tadinha. Era uma família que passava muito perrengue, muita dificuldade. Ela mal tinha um uniforme para ir para a escola. A mãe lutava com muita dificuldade. O pai tinha os problemas dele. Então, era uma família muito carente. Mas eu via a Titia como uma ameaça. A Titia, minha rival. Odiava a Titia. Inveja. A inveja nasce da insatisfação com quem somos. E durante muitos anos na minha vida, eu fui uma pessoa muito invejosa. A vida do outro parecia melhor, sempre. E olha que nem tinha rede social. Você olha para o outro, olha o pai, olha a mãe, olha a família, que lindos. Que família perfeita. Gente, família perfeita só na propaganda de margarina. Porque, na real, cada um luta com seus problemas. Cada um tem os seus níveis de adversidades. Família é aquele lugar onde a gente está apertando o parafuso todo dia. O pessoal fala comigo assim: Helena, sua família é uma bênção. Eu falo assim: ela é uma bênção, mas está longe de ser perfeita. Está longe. Está longe de ser perfeita, a começar por mim. Porque a gente coloca muito peso nos filhos, no marido. Ah, queria tanto que meu marido abrisse a porta do carro para mim. Queria tanto que meu filho tocasse violoncelo. Mas acontece que seu filho tem outras qualidades. Deus não tem o violoncelo para ele. Então, olha para as qualidades do seu filho e valoriza isso. Perceba isso. Seu filho é amoroso, seu filho é presente, seu filho é honesto. E se as coisas não estão indo bem, o que você pode fazer para contribuir, para arrancar, fazer florescer o melhor do seu filho, do seu marido? Mas não, a gente fica comparando, e quando a gente compara, a gente só piora a situação. E, gente, eu estou falando isso porque eu já fiz isso. Uma vez eu virei para minha filha mais velha, e eu não estava comparando, eu não estava comparando. Mas eu tenho o meu sobrinho mais velho, o Cristiano, ele é um homem de Deus. Um menino assim, nasceu para ser um apacentador de rebanhos. Ele é um pastor por vocação. E ele é um teólogo também por vocação. Então, ele é um profundo conhecedor da Bíblia. E, apesar da pouca idade, ele tem 24 anos, eu me deleito quando eu vejo o Cristiano falando. Eu me deleito quando eu vejo ele ensinando. Eu me deleito quando eu vejo ele aconselhando. E o meu irmão, que é pai dele, às vezes é um molecão, assim, um meninão. É um homem de Deus também, sábio também. E, na idade do Cristiano, o Wagner era igualzinho o Cristiano. Mas aí deve ser, inverteu, né, a ordem, amadurecendo da hora, agora ele está molecão, entendeu?
Então ele fica zoando o Cristiano, fica brincando com o Cristiano. Pai, estou falando sério. Eu acho lindo. Cristiano, você é um velho, filho. Você é um velho no corpo de um jovem. Mas aquele menino sábio, aquele menino que tem um conselho. Eu falei, meu Deus, esse menino parece que tem 40 anos, parece que tem 24. E aí, eu fui comentar com a minha filha mais velha. Gente, mas o Cristiano deu uma palavra na formatura dele. A Ronier me contou, uma professora do Colégio Batista, que nunca, em tantos anos de Colégio Batista, ela nunca viu ninguém discursando como preletor, como Cristiano, e no final ele fez apelo, os colegas aceitaram Jesus, foi um negócio de doido. Aí a Clarinha, é? O Cristiano. Então, às vezes, você não está nem comparando, mas se você elogia demais uma pessoa perto de alguém que está lutando com a sua própria identidade, soa como uma afronta. E, às vezes, você está se sentindo assim. Às vezes, alguém é elogiado perto de você, e você, sei. Aquela nojenta, metida. Você nunca conversou com a mulher que você está achando nojenta e metida, mas alguém elogiou ela perto de você, você já está com ela por aqui. Não é assim? Só que tem um problema. Quando nós entramos nesse sistema de nos compararmos, e a Arieta falou bem aqui no bate-papo, normalmente a gente se compara e perde. Não é assim? Ou então, a gente, por exemplo, olha um princípio básico. Por que a gente não repete vestido de casamento? Vestido de festa? Já parou para pensar nisso? Outro dia eu estava querendo saber da cultura, de onde que surgiu isso? Eu usei um vestido de festa, eu investi nesse vestido de festa, ele custou caro, e se eu repito ele de novo, eu não me sinto bem. Por quê? Por quê, Elisa? Você tem uma opinião, Elisa? Você tem uma opinião, Yara? Por quê? Nunca parou para pensar? Porque a gente gosta de se sentir por cima. Porque repetir roupa vai falar que a gente não tem dinheiro para comprar outro vestido. Só que, gente, a gente não tem mesmo, não. Roupa boa é roupa que a gente usa e usa outra vez e ela está bonita ainda. Quanto mais você usa uma roupa, mais barata ela fica. Mais bem para o meio ambiente você faz. Porque você sabe quantos litros de água gasta para fazer um tecido? Nós estamos acabando com a natureza, mas nós estamos nem querendo saber o que vai ser amanhã. A gente está querendo, e não compra, não, vou alugar. Você paga o olho da cara para alugar o vestido, para posar de rica para colega. Gente, isso tudo, por quê? Você vai chegar com um vestido repetido, vai assim, esse é o mesmo vestido do casamento de fulano? Ele mesmo, querida. Coisa boa para usar, né, meu bem? Se a gente tem uma autoestima no lugar, se a gente sabe quem a gente é, se a gente gosta de quem a gente é, e a gente está satisfeito com o que a gente tem, por que a gente vai se sentir menor por repetir o vestido? Teve um dia que, muitos anos atrás, eu preguei no congresso do Diante do Trono e eu usei um vestido rosa choque. Discretíssimo. Rosa chiclete. E onde eu ia pregar com o vestido. E vira e mexe, chegava uma mulher. Homem nem nota essas coisas. Homem é liberto, né? Eles nem notam essas coisas. Eu falo com meu marido, que vestido que eu estava usando aquele dia? Meu bem, não tenho a menor ideia. Essa memória curta deles é maravilhosa. Você pode repetir roupa, eles vão não lembrar. Isso não é importante para eles. Agora, mulher não. Vem sempre uma amiga da serpente. E fala assim, eu conheço esse vestido. Você usou naquele DVD da palavra. Eu vi no YouTube. Antes eu ficava assim, ai meu Deus, né? Estou repetindo roupa. Se roupa não fosse para repetir, era de papel, gente. Né? Simples assim. Então, por trás desse negócio que a gente tem que vestir a roupa nova, o marido fala, mas mulher, você já foi com o vestido, já te deu o cartão, você foi lá, comprou o vestido novo, tem nem um mês que o vestido está aí, mas agora é outro casamento. Pois é, você falou bem, outro casamento, mas o público é o mesmo, os mesmos amigos vão estar lá, as mesmas mulheres vão estar lá, o que vão dizer? Vão dizer que a roupa é boa, ué.
A gente precisa de... Gente, por que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz? Você é mais do que aquilo que você veste. Teve uma vez que fizeram uma pesquisa. Gente, esse mundo que a gente vive está tão doente que fizeram uma pesquisa e colocaram 2 caras. O mesmo cara. O mesmo cara. Um estava com roupa de atendente do McDonald's. E o outro, o mesmo cara, de terno, gravata e gel no cabelo. Aí mostraram para as moças e falaram assim, com qual dos 2 você sairia? Com de terno. Com de terno. Com de terno. A pesquisa, com qual dos 2? Elas nem olhavam para a cara. Se elas parassem para observar, peraí, nenhuma falou, é o mesmo cara. Nenhuma. Porque ser julgado pela sua estampa. Olha que mundo vazio. Você é muito mais do que uma roupa. Às vezes, atrás de uma roupa bonita está um bandido, um canalha. Mas você arruma tudo bonitinho, ó, põe uma gravata, cumprimenta as pessoas, é elegante para falar, mas é um calhorda, é um cara sem caráter, é um cara mentiroso. E nós também. Vem toda bonita, poderosa no salto, tuts, cabelos esvoaçantes, perfumada. Mas chega em casa, a mocreia. Abre a boca, é para desencorajar, é para falar. É esse que é o seu salário, essa miséria? Até a voz da bicha muda. Aí toca o telefone. Alô? Alô? Sim? Pois não? Os filhos ficam confusos. Quem que é essa? Dupla identidade. Nós fomos criadas de uma maneira única. Ninguém é como você é. E essa singularidade com que Deus nos criou aponta um propósito. Nós fomos criadas de uma maneira única para viver um propósito específico. Eu acho tão lindo isso. Como Deus não repetiu as nossas digitais, Ele também não repete o propósito. Você pode ter vocações muito semelhantes ao de outras mulheres, de outras pessoas. Mas ninguém faz o que você faz do jeito que você faz. Você já notou aquela pessoa assim que sai da vida, sai do seu trabalho, por exemplo, entra outra pessoa competente, correta, mas fica um rombo, fica uma saudade, fica um vácuo, um vazio. Eu posso dizer isso pela pastora Ana Lúcia. Alguém aqui conheceu a Ana Lúcia? Ana Lúcia Nunes. Ela era o braço direito da pastora Zenete. Gente, Ana Lúcia, um jeito único de ensinar, de pregar, de abraçar. O abraço da Ana Lúcia. Que saudade. Jesus levou. E fica aquela lacuna que ninguém preenche. Outros abraços especiais a gente recebe, outras pessoas especiais surgem na nossa vida, mas ninguém vai deixar na minha vida o perfume que a Ana Lúcia deixou. E por quê? Porque ela sabia qual era o propósito e quem ela era em Deus. Ela não precisava de ser a sombra, a cópia da Zenete. 2 mulheres líderes, 2 mulheres que se despontaram, 2 mulheres que trabalhavam na mesma obra, lado a lado, mas cada uma tem, a Zenete tem a sua identidade e a Ana Lúcia tinha a sua identidade. E uma completava a outra. E você é assim, minha linda. Deus tem algo para fazer nesse mundo através de você. Nós somos como leoas. Teve esses pesquisadores do National Geographic, né, que quiseram introduzir na natureza novamente um leão e 2 leoas que viviam em cativeiro. Então eles colocaram um colar no leão, nas leoas, e devolveram ele para a natureza. E no leão, eles colocaram o colar nas leoas, não, colocaram o colar no leão para rastrear o leão, porque ele era o macho alfa. E eles precisavam de ver se ele ia se adaptar novamente ao meio selvagem. E aí, depois de 2 anos, concluíram que ele se deu muito bem, que o cativeiro já não fazia parte dele, ele se adaptou à vida selvagem, e ele continuou como macho alfa,
E beleza, então falaram, vamos atrás do leão, porque a gente tem que tirar o colar dele, porque o colar dele suprimia a juba. E a juba é que mostra a majestade do leão. Então ele se mantém como alfa, como macho alfa, pelo tamanho da sua juba. E para ele não ter que pleitear pelo posto dele, foram lá atrás dele para tirar o colar. Só que tinha que sedar o bicho antes de tirar o colar. Beleza. Chegaram na savana, alvejaram o leão, atiraram o dardo tranquilizante. Ele se moveu, rugiu, olhou para o bando, mas continuou de pé. Jogaram outro dardo. Aí ele caiu. Só que ele caiu, mas ele não ficou desacordado. Ele estava sabendo tudo o que estava acontecendo, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo, mas ele não reagia como leão. Ele estava caído. E aí, o jipe dos atiradores chegou perto, porque o dardo tranquilizante tem uma duração pequena. Então, eles se apressaram. Quando eles estavam quase descendo do jipe, veio a leoa. A leoa saiu, ela estava ali o tempo todo, só que ninguém via a leoa, porque ela se mistura na paisagem. E aí ela saiu de onde ela estava e ela se colocou entre os homens e o leão, o macho alfa. E ela começou a andar de um lado para outro, tipo, vocês não vão pôr a mão no meu macho. E aí, os caras, e agora, o que a gente faz com a bicha? Dá um dardo nela também. Só tem mais um, vai ter que derrubar. Atiraram o dardo nela, ela caiu. Quando ela cai, o leão está vendo tudo, a leoa está vendo tudo, mas eles estão sedados. Aí, vêm os pesquisadores rapidamente, porque o dardo dura pouco, tiram o colar do leão, viram para a leoa. Quando eles vão tirar o dardo da leoa, para que o efeito dure menos, ela estava grávida, né? Então, eles viram pelas mamas dela que ela estava grávida. Tiraram o dardo e cascaram fora, porque assim, uma leoa grávida vai ficar mais brava ainda, e o leão vai ficar mais bravo ainda para defender a mulher grávida dele. Então, entraram no jipe, sartaram fora, e a fala do pesquisador foi, a coisa mais perigosa que existe é você ficar diante de um leão desperto, totalmente desperto. Nós somos ovelhas, mas nós também temos no nosso DNA o leão. Deus quer que sejamos mansas como um cordeiro, mas que sejamos valentes para lutar como leoas. As leoas defendem e ensinam seus filhotes. As leoas reconhecem a autoridade do leão. Gente, observa, Deus ensina a gente sobre os princípios dele através da natureza. Por isso que Jesus fala, olhai para as aves do céu. Olhe para os lírios do campo. A natureza é a obra de Deus, ela revela o caráter do artista que a criou. A natureza revela quem Deus é, por isso que a Bíblia diz, os céus manifestam a glória de Deus. Então olha para a natureza e vê o caráter de Deus impresso na natureza. Só que nós somos como leoas sedadas. Nós somos sedadas por Satanás. E um desses sedativos é a comparação. Porque quando você começa a se comparar, você se coloca por baixo e você deixa de desenvolver o seu potencial. Você deixa de crescer como mulher, você deixa de atuar como mãe, você deixa de atuar como esposa, você deixa de ser uma influenciadora no meio onde você vive, você fica acuada, acovardada, diminuída, amuada, invejosa, murmuradora, ferida, sedada. Deus quer levantar suas leoas nessa geração. Mansas como um cordeiro na hora de seguir o leão da tribo de Judá. Mas ferozes na hora de guerrear pelas nossas famílias, na hora de guerrear pelos nossos casamentos, na hora de treinar os nossos filhos nos caminhos do Senhor, como leoas. Quem ensina o leão a caçar, não é o leão alfa, é a leoa. Então, se um leão se destaca, é porque teve uma boa mãe, uma boa fêmea. E eu queria dividir com vocês um vídeo que me impactou muito. Está no ponto aí, pessoal? O vídeo fala por si só. E é um pouco do que está acontecendo conosco. Vamos conferir o vídeo? O vídeo está no YouTube. Depois, se você quiser conferir novamente. Observem.
O animal preto é um cachorro. Duas leoas. Isso é normal? Isso é natural? Não era uma leoa, eram duas leoas subjugadas por um cachorro. A patada de uma leoa destroça, mas elas estavam totalmente subjugadas, intimidadas, deitadas debaixo das patas do cachorro. Elas não têm a menor ideia do que elas podem fazer. Elas não têm a menor ideia da identidade, da selvageria que elas têm, da força que elas têm. Elas podem triturar um cachorro com a mandíbula. Duas, não era uma, gente, duas. Não é à toa que é o cão, né? É isso que o diabo está fazendo com você, leoa. Ele é um cão. Ele foi despojado na cruz do Calvário. Jesus venceu por nós. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é vencedor. E a nossa identidade flui de quem Ele é. Por que você está se comparando por baixo? Por que você está se comparando com outra pessoa que é humana como você? Olha para Ele. Olha de onde vem a sua filiação. Olha quem é seu pai, quem é seu dono, quem te comprou, quem te garante vitória, quem luta as suas batalhas e quem te ensina a lutar as suas batalhas. Não mais intimidadas, não mais subjugadas, não mais nos comparando e querendo ser outra pessoa. Um leão pensando que é um gato. É um leão, uma leoa, pensando que é uma gatinha. Porque o cachorro veio para cima e ela aceitou a ideia. Você não é uma gatinha. Alexandre o Grande disse uma frase: eu não temo um exército de leões liderados por uma ovelha, mas eu temo um exército de ovelhas liderados por um leão. Nós somos ovelhas, mas tem uma identidade sobre nós. O leão da tribo de Judá venceu. Nós somos como leoas. Deixe Deus despertar a leoa que você é. Para de olhar para a vida da outra. Para de olhar, a outra não é sua concorrente. A outra é sua amiga. Ela tem coisas que você não tem. Você tem coisas que ela não tem. E vocês juntas são fortes. Não é para ser uma competição. Como o casamento não é para ser uma competição. Não é uma briga pelo poder. É um poder somado. Mansidão, gente, não é idiotice. Mansidão não é passividade. Mansidão é poder sob controle. Jesus era manso e humilde, mas Ele tinha todo o poder, tem todo o poder e autoridade e o nome que é sobre todo nome. Vocês estão entendendo? Tem tantas necessidades. A pastora Madalena lidera o Ministério de Mulheres da Lagoinha. Nós estamos ali na antiga Casa Rosada, é o Ministério Elas. Leoas feridas chegam lá todos os dias. Mulheres desesperadas, mulheres aflitas, mulheres machucadas, mulheres abandonadas, mulheres espancadas pelos companheiros. Você pode fazer diferença, leoa, na vida da leoa que está ferida.
Você pode afugentar o cachorro. Vocês viram o vídeo? A outra ficou olhando o cachorro, submetendo, e não fez nada. É isso que está acontecendo com a gente. É para isso que a gente serve? Para ficarmos competindo? Qual que é a selfie mais bonita? Quem que é mais magra? Sedadas, ignorantes de quem somos e da força que temos e do potencial que podemos. Quantas mulheres nós podemos ajudar? Dando um abraço, compartilhando uma experiência, orando junto. Eu já vivi isso com meu filho. Vamos orar junto? Para de olhar só para o seu umbigo, minha linda. Para de se comparar e se colocar, não, eu não posso. Você pode. Tem um propósito para ser cumprido através de você. Deixa Deus curar a sua identidade em nome de Jesus e levantar você como uma leoa nos últimos dias, para guerrear as batalhas da sua família. Uma leoa intercessora, uma leoa amorosa, uma leoa que organiza, uma leoa que encoraja, uma leoa que aconselha, uma leoa que serve, uma leoa que faz faxina. Todas nós temos um propósito lindo para ser cumprido em nós e através de nós. Você é uma leoa. Não haja como se você fosse uma gata assustada. O leão da tribo de Judá é o seu dono, é o seu mestre, é o seu Senhor. Ele venceu para que você vença também. Sacode essa mulher que está do seu lado e fala: desperta, leoa. Fique de pé no seu lugar. Antes de nós terminarmos esse dia festivo, eu quero fazer um convite ao altar. Helena, não consigo, não sei como é que faz isso. Eu vim aqui visitar a igreja, porque eu ouvi falar que tem uns sorteios aí. Mas eu sou essa mulher aí, ó, desencorajada. Eu vivo me comparando e sempre me acho menor. Eu não consigo enxergar as coisas que eu posso fazer. Eu ando tão ignorante, tão desanimada, sedada. Talvez você já é filha de Deus, você já entregou a sua vida para Ele, mas você ainda não entendeu a sua identidade a partir disso. Você é leoa, mas vive ainda como uma gatinha, assustada, mirrada, doente. Você é filha, mas vive como empregada. Eu quero orar por você também. Mas antes de orar por você que já é filha, eu queria saber se existe entre nós aqui alguma mulher criada por Deus com um propósito divino, que nunca fez uma oração de entrega da sua vida a Deus. Não, Helena, eu creio em Deus. Eu não estou questionando a sua fé, não estou questionando a sua religião, não estou te convidando para uma religião. Você acredita em Deus, tanto é que você veio aqui hoje. Você tem temor de Deus, mas você não tem relacionamento com Ele, íntimo. Às vezes você está exausta de lutar as suas batalhas e se sentir sozinha. Às vezes você questiona: Deus, será que o Senhor está aí mesmo? Será que o Senhor está preocupado comigo, Deus? Você nunca fez uma oração de entrega, dizendo: Senhor, o Senhor é Deus e eu quero que o Senhor seja o meu Deus, o meu Pai. Eu quero que o Senhor cuide de mim, que o Senhor me limpe do meu pecado e que o Senhor me ajude a encontrar o propósito para o qual o Senhor me criou. Tem alguém aqui que nunca fez essa oração, mas gostaria de fazer nessa noite? Se tem, eu queria que você levantasse a sua mão e eu queria orar por você, com você. Tem alguém? Amém. Vem cá, querida. Deixa eu orar. Pega a sua bolsa e vem. Tem mais alguém?
Esse é um momento muito especial. Um dia eu fiz essa oração. Eu conheço a história de Jesus, Helena. Não estou te perguntando se você conhece a história de Jesus. Eu estou perguntando se você vive um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. E se você já declarou isso publicamente. Eu quero que o Senhor seja o meu Deus. Eu quero que o Senhor governe os meus dias. Eu quero encontrar o meu propósito. O sentido da minha vida. Pode vir. Aleluia. Nós vamos orar por essas leoas que estão se levantando. Amém? E o Senhor quer fazer grandes coisas através delas e através de vocês também. Enquanto essas que estão recebendo o Senhor hoje, fazendo essa oração publicamente, dizendo que elas querem que Ele reine sobre elas, eu queria que você que já é filha, você já está na casa do Senhor, você teme o Senhor, você um dia fez essa oração que elas estão fazendo hoje, mas a sua identidade ainda é tão deformada. Gente, eu fiquei na igreja mais de 10 anos, sem saber quem eu era em Deus. Ferida, subjugada pelo cachorro. Intimidada, ignorante de como Deus podia me usar. Eu queria cantar para as pessoas me aceitarem, para eu me sentir amada. E enquanto eu busquei isso, eu só me machuquei. E machuquei todo mundo ao redor. Mas quando Deus entrou e começou a curar quem eu era, foi fácil? Não foi não, gente, foi doloroso. Porque Ele teve que quebrar tudo que eu mesma tinha construído. Mas valeu a pena. Valeu a pena. Se você é uma dessas filhas como eu fui, eu queria que você também levantasse as suas mãos. Amém, amém. E eu vou orar por vocês primeiro. Amém, leoas? Deus, eu quero orar agora por essas minhas irmãs que estão com suas mãos erguidas. Deus, elas precisam de receber socorro, consolo, e elas precisam da tua intervenção miraculosa na jornada delas. E eu te peço que o Senhor faça isso, como o Senhor interferiu na minha história, como o Senhor mudou o meu olhar em relação a mim mesma e em relação aos outros. Eu quero, Senhor, que o Senhor faça isso por elas também. Deus, a mesma bondade e amor que me alcançou, me tocou, me transformou e me curou, é isso que eu peço sobre as minhas irmãs agora. Que venha um novo do Senhor sobre elas, Deus. Que o Senhor rompa, Pai, em nome de Jesus, com todo o grilhão das trevas, com toda intimidação, com toda mentira bem construída por Satanás. Constrói nelas a identidade, Senhor, que o Senhor sonhou. E faça-lhe encontrar, cada uma delas, cada uma dessas mãos erguidas, faça elas encontrarem, Senhor, o seu verdadeiro propósito em Ti. Que elas olhem para suas próprias mãos e vejam as sementes, os potenciais que elas têm, os talentos que elas têm. Elas não precisam ser outra mulher, elas só precisam ser a melhor versão, totalmente desperta, totalmente acordadas para a glória do Senhor, para manifestar a glória e o poder do leão da tribo de Judá, em nome de Jesus, amém e amém. Agora eu queria que todas vocês estendessem as suas mãos para essas nossas irmãs. Eu queria que vocês que vieram aqui à frente, que vocês repetissem comigo uma oração. Só repete se concordar. Então escuta, pensa e repete. Senhor Deus, eu estou no teu altar, porque eu reconheço que o Senhor é o único Deus, Criador de todas as coisas, que enviou seu Filho para me tornar sua filha. Eu recebo essa reconciliação em Jesus Cristo. Eu quero ser feita agora tua filha. Coloque em mim teu DNA, Senhor. Eu quero viver para a glória do Senhor. Perdoa os meus pecados. Perdoa tudo que eu fiz, pensei ou falei que feriu o Senhor e entristeceu o teu espírito.
eu invoco o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, para me purificar de toda injustiça. Eu me rendo e eu aceito o teu senhorio, o teu governo sobre a minha vida, sobre a minha casa. Muda a minha história, cura o meu coração e me desperta como uma leoa, mansa como um cordeiro, mas valente, corajosa, destemida e lutadora como o leão da tribo de Judá. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe vocês. Nós pedimos só um pouquinho do seu tempo. Essas moças que estão de colete de cor-de-rosa, elas querem te dar um presente, anotar o seu telefone. Essa é uma casa onde nós adoramos o Senhor. Vocês serão sempre muito bem-vindas aqui. Leiam a Bíblia e comecem a se relacionar com esse Deus que faz um marco hoje na história de vocês. Vocês deram o primeiro passo, que vocês prossigam crescendo nesse relacionamento. Amém? Deus abençoe vocês. Minhas lindas, leoas, que o rugido do leão da tribo de Judá esteja sobre nós, nos levantando, nos despertando das mentiras bem contadas. Se for preciso, apaga suas redes sociais. Jesus fala assim, olha, se olhar te faz pecar, arranca o olho. O que ele estava querendo dizer com isso? Que é para a gente literalmente arrancar o olho? Não, ele estava falando para a gente ser radical com aquilo que não nos leva a desenvolvermos todo o nosso potencial como filhas de Deus. Se está na rede social, está te matando na comparação, tira isso da sua vida, você não precisa disso. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, abre a palavra de Deus e deixa ela te renovar. Deixa ela te limpar, deixa ela te despertar como leoa do Senhor. Amém? Que Deus abençoe vocês. No próximo mês de abril, nós vamos revelar aqui a transformação da nossa linda, da nossa querida. E eu espero que você volte, que você traga uma amiga, sua filha, sua mãe. A partir do próximo mês, olha a boa notícia para as mamães. A partir do próximo mês de abril, nós vamos ter salinha para as crianças. Então você que está em casa, mamãe, você que está em casa, não está vindo porque não tem com quem deixar as crianças, traz a criançada, porque aqui vai ter gente para cuidar dos seus filhos, amém? E para você ser ministrado em nome de Jesus. Você que nos acompanhou pela internet, pela Rede Super, Deus abençoe você e te levante como leoa, minha linda. Um beijo e até o próximo Femininas, se Deus quiser. Deus abençoe.